aí, minha gente, eu sou a professora Tássia Jares e é uma alegria te ter aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre literacia familiar. É uma proposta temática, nós vamos partir da compreensão do tema até a análise de um texto produzido. Mas antes de qualquer coisa, passa na bilheteria e já pega o teu combo completo. Te inscreve no canal, ativa o sino com as notificações, curte o vídeo, comenta, compartilha e me ajuda a fazer esse canal crescer, aparecer e conseguir alcançar cada vez mais pessoas no Brasil inteiro. Combinado? Bacana. O tema que eu trouxe hoje para a gente conversar sobre ele é literacia familiar. A importância de a família ler histórias para as suas crianças. Percebe que é um tema denso, percebe que é um tema extenso. Geralmente, quando se encontra um tema como esse, o ideal é que ele seja seccionado, é que ele seja fatiado. Mas antes de nós fazermos isso, eu fiz um sumário para que tu possas entender qual foi o meu pensamento no processo da nossa aula de hoje. Primeiro, a compreensão do tema. Depois, nós vamos transformar este tema que é afirmativo em pergunta ou em perguntas para facilitar o nosso trabalho. Vamos marcar 2 minutos para fazer um brainstorming, organizar o nosso projeto de texto e aí sim vamos analisar uma redação que foi produzida a partir desta proposta temática. O primeiro tópico, portanto, é a compreensão do tema. Compreensão do tema é básico, é fundamento. Lembra da escolinha de vôlei que a gente vai lá para a parede, um paredão grande e fica batendo a bola 1000 vezes ali até ter o controle da manchete? Todo esporte tem fundamento, todo processo de escrita também tem fundamento, todo processo de leitura, de compreensão, de interpretação também tem seu fundamento. Ora, o tema é dado pela prova, não cabe a ti no momento da redação questionar: ah, mas por que esse tema foi ruim? O Enem podia ter trazido um tema diferente? Eu não me preparei o suficiente para esse tema? Minha gente, o momento da prova não é para questionar. Tu fazes a tua redação de acordo com o tema que foi apresentado. Quando tu saíres de lá, tu puxas todas as hashtags, tu queimas uns pneus lá na rua da tua casa, mas no momento da prova, não. É foco, é concentração. Porque se eu me deixar ser invadida, ter o meu pensamento invadido por todos esses questionamentos, eu vou perder meu foco, vai me dar um branco, a ansiedade vai tomar conta de mim, eu vou ficar paralisada, vou ficar paralisado e não vou conseguir fazer nada. Quando eu perceber, eu perdi um tempo gigantesco e a minha redação não vai ter a mesma qualidade e o pior, além de eu me prejudicar na redação, eu também me prejudico nas demais matérias. Então, tema é de fora para dentro, é a prova que te oferece. Não cabe a ti questionar, cabe a ti compreender esse tema e produzir um texto a partir dele, batendo continência. Quando o tema aparecer para mim, eu tenho que pregar nele. É claro que eu vou pegar minha folha de rascunho, não é a tua folha de redação. É claro que eu vou pegar minha folha de rascunho e vou anotar o tema da redação nela, porque eu preciso o tempo todo ficar olhando para aquele tema. Ah, tá, se eu li uma vez e já decorei. Para com isso. É trabalhoso, minha gente. Não é fácil. Ninguém aqui tá dizendo que é um processo fácil. É um processo trabalhoso. Sua para a gente conseguir fazer. Então, pega o tema, coloca na folha de rascunho para que tu possas ficar o tempo todo olhando para esse tema. Ele é o teu parâmetro principal. Se a informação não tiver a ver com aquele tema, ela não entra na tua redação. Se aquela opinião não tiver diretamente relacionada ao tema, ela não entra na redação. O tema é um filtro, uma peneira. Sabe o que eu vou te dizer? Pega um leão de chácara. Já ouviram essa palavra, leão de chácara? Pois eram uns caras assim, 4x4, que ficavam na frente, na porta da balada, e só passava por eles quem tinha autorização para entrar na balada. Pois é, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma leoa. Amanda Nunes, lutadora brasileira de UFC, tem 2 cinturões. Talvez a maior da história, já superou várias.
Vamos pegar a leoa Amanda Nunes, colocar na porta da redação e ela é o tema da redação. Só vai entrar no teu texto se a leoa Amanda Nunes permitir. Se ela não permitir, não vai entrar na redação. Aí tu me dizes assim, mas poxa, Tássia, Tassinha, a compreensão do tema, eu não vou estar ao lado do leitor, eu não vou estar ao lado da leitora. Como é que eu faço a pessoa compreender, entender, na verdade, que eu, escrevente, compreendi o tema da redação? Ora, pela escolha de palavras que tu vais fazer. Daí, qual é o trabalho que a gente vai fazer? Separar as palavras-chave daquele tema. Eu determinei duas. A primeira é literacia. O que eu sei sobre literacia? Eu sei que literacia é a capacidade de compreender textos escritos, eu sei que a literacia é a capacidade de aprender a ler, de aprender a escrever, de aprender a interpretar. Reservo. A segunda palavra-chave que eu identifiquei no tema é família. O que é família? Um grupo de pessoas que se conectam por uma herança genética ou por vínculos sociais, por exemplo. Pronto, eu tenho as duas palavras destaque do tema. Eu tenho as duas palavras-chave do tema, literacia e família. Mas como este nosso tema é denso, é extenso, estas palavras-chave não vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas daquilo que eu chamo de perspectiva. A partir de qual perspectiva a literacia e a família serão abordadas no tema? Qual é o enquadramento que eu vou utilizar para abordar literacia e família? Separei 3 enquadramentos principais: leitura, importância, crianças. Minha gente, eu não estou tirando nada da minha cabeça. Não é para olhar o tema e inventar uma palavra-chave. Não é para olhar o tema e inventar uma perspectiva. É para identificar. Percebe que o verbo não é criar, o verbo não é inventar. O verbo é identificar as palavras-chave e identificar a perspectiva. Eu não invento nada. Eu bato continência para o tema da redação. Fechou? Bacana? Bora avançar. Bom, o Enem tem uma extensa tradição de temas em formato de perguntas. Porém, de alguns anos para cá, nunca mais veio pergunta como tema de redação. Pelo menos desde 2009, o Enem de vocês, faz tempo que não aparece pergunta. Mas a pergunta é uma ferramenta fundamental. Então, mentalmente, tu podes transformar aquele tema em pergunta. Sabes por que eu gosto dessa técnica? Porque a pergunta exige uma resposta. Daí eu pensei em 3 perguntas. Por exemplo, qual a importância de as famílias lerem histórias para as suas crianças? Percebe que eu apenas peguei o tema e transformei numa pergunta. Segunda pergunta que me ocorreu: por que as famílias devem ler histórias para as suas crianças? E a terceira pergunta: por que a leitura é importante para as crianças? Então, são 3 perguntas que partiram do tema. Eu transformei o tema em pergunta para mim, para o meu raciocínio, para a minha atividade mental, certo? Para me ajudar. Essa que é a ideia. Legal. Eu disse para vocês também que nós vamos fazer um brainstorming. Bem basicamente, o que é um brainstorming? É uma tempestade de ideias, uma tempestade cerebral, como tu quiseres chamar. É uma técnica muito utilizada na administração, no marketing, na publicidade. Bem basicamente mesmo. Vamos dizer que nós somos aqui todos e todas, nós trabalhamos numa empresa de publicidade. Chega uma marca de um determinado celular e diz assim, ó, eu tenho um produto inovador, eu preciso de uma campanha publicitária para vender esse meu produto inovador. Daí nós nos organizamos da seguinte maneira: numa sala, com sofá, com poltrona, com cadeira tradicional, marcamos um tempo e todas as ideias que surgirem para aquela campanha publicitária,
vão ser anotadas. Ah, tá, mas vão aparecer ideias ridículas. Não interessa. O brainstorming, para acontecer com qualidade, precisa do tempo determinado, precisa de criatividade e precisa de ausência de julgamento. Eu não estou ali para julgar a ideia da coleguinha. Eu não estou ali para julgar a ideia do coleguinha. A nossa atividade é pensar, trazer essas ideias para o papel, das mais bobas até as melhores ideias, porque daquele balaio de gatos certamente vai sair a ideia que mais tarde eu vou transformar numa propaganda. Assim acontece se nós utilizarmos o brainstorming para a redação. Eu marco um tempo de 2 minutos, pego um cabo USB, conecto aqui e a outra ponta dele eu conecto a minha folha de rascunho. Por quê? Porque algumas ideias ficam apurrinhando a minha cabeça, apurrinhando a minha mente, me aperreando. E enquanto eu não baixo essa ideia num papel, ela não sai da frente. Então eu preciso deixar a água fluir das ideias mais bobas, aquelas que parecem ter menos potencial, as melhores ideias, aquelas que têm mais potencial. Eu não quero saber o que é tese, o que é argumento, o que é proposta de intervenção, eu apenas quero passar as ideias para o papel. Comecei meu brainstorming. Minha primeira ideia que me ocorreu: ler e escrever são competências importantes para o ser humano. Bem boba a ideia, bem básica, mas lembra, esquece o julgamento, só deixa a ideia fluir. A segunda ideia que me ocorreu: histórias são fundamentais para o desenvolvimento infantil. Estou falando sobre literacia familiar, a importância de ler para as crianças. Então, histórias, desenvolvimento infantil, vieram à minha mente. O momento da contação de histórias une a família. Bom, eu já vou precisar organizar alguma coisa sobre a importância de a família ler para sua criança, contar a história para sua criança. Isso integra, isso permite que a família reserve um tempo, reserve um momento para fazer a atividade de contação de histórias. Também me ocorreu que, por meio das histórias, as crianças podem aprender valores culturais e sociais. Claro, é uma obra de ficção, mas é uma obra de ficção, muitas vezes, inspirada em fatos reais, ou baseada em fatos reais. E tu tens ali valores como ética, moral, cidadania, solidariedade, amor, entre outros. E a partir daquela história, eu posso apresentar às crianças os valores culturais e sociais. Também me ocorreu que é preciso ter tempo e disponibilidade para ler a história para as crianças. Não adianta eu ter o livro em casa se eu não paro um tempo, reservo um momento, pego esse livro, chamo a minha criança ou as minhas crianças para fazer a contação de histórias. O livro vai mofar se eu não tiver tempo e disponibilidade para fazer isso. E para fechar o meu brainstorming de 2 minutos, a linguagem da contação de histórias deve estar adequada à faixa etária do público-alvo. Ora, se eu conto uma história para crianças de 5 anos, eu não vou contar a mesma história com as mesmas palavras para um adolescente de 15 e 16 anos. São domínios de linguagem diferentes. Uma criança de 5 anos está iniciando na língua portuguesa. Um jovem de 15 anos já conhece a língua portuguesa e já vem sendo alfabetizado nela, provavelmente há 10, 12 anos aproximadamente. Bati meu relógio, fechei meu brainstorming. Percebe que agora eu não parti do zero. Eu já não vou partir do zero. E isso me traz uma tranquilidade de enxergar que eu já tenho de onde partir. Estão lá os textos motivadores. Agora eu ativei o meu brainstorming, que são os meus conhecimentos a partir do tema. Eu já não sou refém da prova.
Eu já não sou refém do texto motivador, porque eu já estou com a minha contribuição no papel. Isso me dá uma tranquilidade. Eu digo que o grande barato de provas de redação, de provas de uma forma geral, especialmente as de concurso público, é que a gente saiba se desmontar e se montar. Porque dificilmente tu consegues ter 100% de equilíbrio emocional durante a prova. Então, de vez em quando eu vou topar com uma questão que vai me desmontar, que vai me desequilibrar emocionalmente. Normal. O que eu preciso fazer? Me recompor o mais rápido possível para conseguir enfrentar as outras questões. Eu peguei o tema da redação, eu já ouvi falar sobre ele, mas não era o meu tema favorito. Se eu me desmonto aí e não consigo me recompor, minha redação fica comprometida. Então, esse desmontar e se remontar, esse se descompor e se recompor emocionalmente é fundamental. A gente precisa ser resiliente quando vai fazer uma prova. Beleza, agora vem a organização, projeto de texto. Eu amo essa expressão e ela está na competência 3 do Enem. A compreensão do tema é avaliada pela competência 2. O projeto de texto é avaliado pela competência 3. Qualquer dia desses, nós vamos ver uma a uma as competências. Esse projeto de texto é a organização, é o teu planejamento. Ah, tá, se eu li o tema uma vez, eu já pego a minha folha de redação, já vou de cara. Cuidado. A analogia aqui é com uma piscina. Se tu lês o tema e partes direto para a folha de redação, provavelmente tu vais encontrar uma piscina rasa e tu vais te machucar. Agora, se eu leio o tema, leio os textos motivadores, transformo o tema em pergunta, faço meu brainstorming de 2 minutos, ou até mais, 3, 4, 5, só não pode ser um tempo indefinido. Projeto meu texto, aí a minha piscina já não é rasa. Eu aprofundei a piscina, a chance de eu me machucar é muito menor. Claro que aqui a gente trabalha com probabilidade, ou seja, a gente tem um espectro de possibilidades. Projeto de texto, então, é hierarquização, é organização das ideias. Uma coisa interessante, nós corretores experientes, sabemos com quase 100% de precisão quando o texto foi planejado e quando ele não foi planejado. Mas Tássia, tá assim, é como se tu não estavas lá no momento que eu fiz a redação. Minha gente, não dá para colher sem ter plantado. Então, a ordem que tu me apresentas as ideias no teu texto, ela me diz se aquele texto foi planejado, se foi bem planejado, ou se ele não foi planejado ou foi mal planejado. Às pressas, por exemplo. Para esse nosso planejamento, para esse projeto de texto, vamos começar pelo início, obviamente, introdução. A introdução é uma combinação de contexto, que aqui eu chamei de moldura, eu gosto muito dessa imagem mental de moldura, para que a tese possa ser encaixada. Então, a tese é a nossa fotografia, que eu preciso colocar numa moldura, num porta-retrato. Para fazer a moldura em relação a este tema, eu escolhi o Plano Nacional de Alfabetização. É um programa, é um plano elaborado pelo governo federal na figura do seu Ministério da Educação, e dentro desse plano existe o programa Conta Pra Mim, exatamente sobre contação de histórias, incentivando as famílias a contar histórias para as suas crianças. Quando eu escolhi a minha moldura, trabalhei essa moldura para encaixar minha tese. A tese é a ideia principal do texto. Eu me arrisco a dizer, eu ouso dizer, que sem tese não existe texto dissertativo argumentativo para o Enem, porque ela é o início de tudo.
Ela é o princípio de tudo. Se não existe tese, com todo respeito, nem precisa avançar no teu texto. A tese é uma frase que tu vais encaixar em algum momento da introdução. Eu fiz uma, como sugestão. As histórias contadas para as crianças por suas famílias são importantes porque desenvolvem a criatividade do público infantil e estimulam as habilidades sociais deste. Vou pegar aqui o meu marcador de texto, pronto, para a gente fazer alguns destaques. Primeiro, perceba as palavras que eu utilizo. São palavras do campo semântico do tema da redação. Para cada tema de redação, eu tenho um glossário, um dicionário. Se eu vou escrever sobre aquecimento global, as palavras que eu utilizo para fazer isso são diferentes das palavras que eu utilizo para falar sobre literacia. As palavras principais, aquelas que vão comandar o teu texto. É só a gente pensar no momento que está vivendo. Pandemia, isolamento social, Covid-19, coronavírus. Percebe que eu tenho um glossário se formando para o momento que nós estamos vivendo. Quando lá atrás nós vivemos os desastres de Mariana e Brumadinho, as palavras eram outras. Negligência, reservatório, barragem, amontante, são palavras que configuram um determinado momento, um campo semântico para aquele momento. Diante do tema que eu tenho apresentado, as palavras que eu destaquei na minha tese: histórias, crianças, famílias. E eu utilizo também um elemento coesivo, um elo, uma palavra de ligação, que neste caso é o porquê junto sem acento. Tu te lembras das aulas de orações subordinadas, orações coordenadas, conjunções subordinativas, conjunções coordenativas? É agora que essas aulas fazem toda a diferença. Como eu quero dar uma ideia de explicação, o porquê junto e sem acento é fundamental. Se no lugar do porquê eu usasse, vamos brincar de escrever aqui, o mais, a ideia já não seria de explicação, seria de adversidade. Só que eu não quero criar uma adversidade aqui. Daí eu teria um problema de coesão textual no meu texto, na minha redação. Quanto ao restante da tese, eu destaco 2 problemas que eu vou trabalhar no meu desenvolvimento. O primeiro problema: criatividade, desenvolvimento da criatividade do público infantil por meio da leitura de histórias. E a segunda discussão que eu vou fazer no meu texto é a estimulação das habilidades sociais do público infantil. Então, eu criei um compromisso com o meu leitor, com a minha leitora. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, tu vais ler sobre o desenvolvimento da criatividade a partir da contação de histórias. E no segundo parágrafo do meu desenvolvimento, tu vais encontrar o estímulo às habilidades sociais do público infantil por meio da contação de histórias. A tese é um spoiler da redação. Eu leio a tese e eu já sei o que vem no restante do texto. Ah, tá, mas não fica muito óbvio, manjado, não tinha que fazer um mapa do tesouro para a pessoa. Ei! Minha gente, 5 milhões de textos, 4 milhões de textos para corrigir em 15 dias, em 20 dias. Será que dá tempo para ficar procurando isca no texto? Para ficar catando milho na redação? Eu preciso entregar de bandeja para o meu leitor, para a minha leitora, com todo carinho. Porque eu imagino que tu sejas um consumidor exigente, uma consumidora exigente. Então, entregue um produto de altíssima qualidade para o teu leitor, para a tua leitora. Exatamente como tu gostas de receber, um produto de alta qualidade. Esta é a minha introdução. Agora a gente vai passar para o segundo momento do texto, é o desenvolvimento.
O Enem me pede, neste momento, que eu argumente e justifique a minha argumentação. Caso contrário, a minha argumentação é uma acusação sem prova, portanto, é uma acusação leviana. No meu primeiro desenvolvimento, no meu primeiro parágrafo do desenvolvimento, tu já sabes sobre o que eu vou escrever. É o desenvolvimento da criatividade do público infantil por meio da leitura, da contação de histórias. Para justificar essa minha ideia, eu vou citar um filme. Um filme em que a família se reúna, conte uma história e eu consiga enxergar a importância dessa contação de história para a criança. Alice no País das Maravilhas, um clássico dos estúdios Disney, por exemplo. Há tantos outros. No meu segundo parágrafo do desenvolvimento, tu já sabes também qual é a ideia central dele, é o estímulo às habilidades sociais das crianças. Eu vou trazer, no lugar do filme, porque eu quero variar, um estudo de psicologia. Há vários. Ah, tá, você tá assim, mas como é que eu vou ter isso na hora da prova? É para isso que nós estamos aqui, minha gente. Antes da prova acontecer. O momento de absorção de conteúdo é agora. Não é na hora da prova. Eu me preparo agora, eu absorvo o conteúdo agora, para que quando eu chegue à prova, eu possa trabalhar minha redação sem necessitar dos textos motivadores. Terminou o texto? Não. Ainda falta a proposta de intervenção, que aparece na conclusão, como um fruto de tudo que eu discuti no meu desenvolvimento. No meu projeto de texto, eu já vou puxando as perguntas que o Enem exige na proposta de intervenção. A primeira pergunta é o que fazer? Exatamente para determinar a ação, que é o elemento mais importante da proposta de intervenção. Deixa eu logo te dizer, se não houver a ação, é zero. Porque não existe proposta de intervenção sem a ação. Se eu não sei o que eu vou fazer, os outros elementos são anestesiados, são anulados. O que fazer? Disseminar o programa Conta para Mim em todas as escolas de educação básica do Brasil. Eu usei a referência do Conta para Mim lá na minha introdução. Então a minha leitora, o meu leitor já sabe que esse programa existe. Ah, então eu não vou inventar um outro programa, não precisa, já existe um. Quando já existe a lei, quando já existe o programa, a proposta de intervenção, a ação deve ser disseminar, multiplicar, fazer as pessoas conhecerem. Quem vai realizar isto? Eu coloquei como agente as secretarias municipais e estaduais de educação. Como vai ser feito? É o modo, por meio de eventos mensais ou quinzenais com a participação das famílias. E agora eu escolhi detalhar o modo que eu apresentei, fornecendo obras literárias às famílias e treinando estas quanto à prática de contação de histórias. Falta o quinto elemento, que é a finalidade, o famoso para que fazer. Qual o resultado esperado? Tornar hábito a atividade da contação de histórias entre as famílias. Eu me sinto mais leve quando eu chego a esse momento do meu projeto de texto. Porque se tu fores reprisar, eu já tenho meu rascunho completo, em termos de estrutura. Eu já sei o que eu vou fazer na introdução, eu já sei o que eu vou fazer no desenvolvimento, eu já sei o que eu vou fazer na conclusão. Nossa! Tranquilo. Depois desse trabalho, é botar em prática. Agora eu vou fazer os parágrafos de introdução, desenvolvimento e o parágrafo da conclusão é só eu organizar porque ele já está pronto aí. Apenas como observação, este rapazinho bem aqui, que é o detalhamento, ele pode ser tanto da ação, quanto do agente, quanto do modo, quanto da finalidade. Basta um detalhamento de qualquer um desses elementos. Neste caso, eu decidi detalhar o modo, o como fazer.
Chegando ao final da nossa aula, eu trouxe um texto produzido por um aluno a partir deste tema. O foco não é nos procurarmos problemas de língua portuguesa, desvios gramaticais, problemas de convenção da escrita, não. Não é o momento para isso. A gente nem vai se preocupar também com coesão textual. Vamos nos preocupar com o conteúdo do texto. Combinado? Bora ver. Primeiro parágrafo. Introdução. Segundo o artigo Retórica e Pesquisa em Alfabetização Familiar do Diário de Pesquisa Educacional Britânico, a literacia familiar é o envolvimento dos pais, família ou comunidade na aquisição da leitura e da escrita dos seus filhos. Vamos com calma, porque eu tenho algumas ponderações para fazer. Bora ver. Primeiro, a pessoa cita um artigo e traz o nome do artigo, Retórica e Pesquisa em Alfabetização Familiar. Isto é fruto de pesquisa. A pessoa parou e foi pesquisar para conseguir escrever essa redação. A informação veio tão completa que até a revista, o jornal que publicou, está aí colocado. Diário de Pesquisa Educacional Britânico. Tudo isso para quê? Para apresentar o conceito, a definição de literacia familiar. Tu te lembras que eu destaquei como duas palavras principais, palavras-chave, literacia e família? Neste caso, a pessoa utilizou a técnica definitiva ou conceitual para iniciar a introdução. Todas as vezes em que eu ouvir, em que eu ler no texto literacia familiar, eu já sei o que significa. É o envolvimento dos pais, família ou comunidade na aquisição da leitura e da escrita de seus filhos. Apresentei esse conceito, apresentei essa definição, ponto em seguida. Para dar o destaque, para dar uma pausa, para a mente conseguir processar. Em milésimos de segundos, porque o nosso cérebro é fantástico. Mas a pausa é fundamental. Indubitavelmente, tal prática, a prática da literacia familiar, promove a valorização da interação social, além de, principalmente, ajudar no desenvolvimento das funções cognitivas e na resolução de conflitos internos que a criança enfrenta ou irá enfrentar. Percebe que, neste segundo período da introdução, eu já tenho os dois problemas que serão desenvolvidos na segunda parte do texto. Vamos a eles: o desenvolvimento das funções cognitivas e a resolução de conflitos internos pelo público infantil. Ponto em seguida, para dar destaque a esta tese, a tese deste camarada está bem aqui. Usa-se um elemento coesivo, logo, desta vez é conclusivo. Pode-se dizer, pode-se observar o quanto é importante a família ler histórias para as suas crianças. Não é a importância de as famílias contarem histórias para as suas crianças? Está aí o tema da redação. E é tão genial que a pessoa usou o tema da redação, uma paráfrase do tema, ela foi lá, interpretou o tema e trouxe para a gente com as palavras dela, no caso com as palavras dele, que escreveu este texto. E esta última frase deste parágrafo tem um valor maravilhoso de ligar a introdução ao restante do texto. Daí agora o que eu tenho, ponto final, ponto parágrafo, para marcar este parágrafo. Perfeito. Eu tenho referência, eu tenho técnica definitiva, eu tenho tese e eu tenho uma frase que vai conectar a introdução com o restante do texto. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Nesse contexto, contar histórias para os filhos permite que as famílias estabeleçam um vínculo físico com a criança, advindo de uma interação mais próxima na qual os familiares estimulam aspectos cognitivos como atenção e memória, sem necessitar de estratégias complexas utilizando apenas a leitura.
Vamos voltar rapidinho lá na introdução? A pessoa prometeu falar neste primeiro parágrafo sobre desenvolvimento das funções cognitivas. Já no início do parágrafo, olha aqui, aspectos cognitivos. Atenção e memória são dois desses aspectos cognitivos. Então, o compromisso que a pessoa firmou comigo na introdução está sendo cumprido agora. Ponto em seguida, para dar o destaque que o período merece, que a frase merece. Vem agora a referência, esse nosso coleguinha aqui, querido, Vygotsky. Segundo Vygotsky, grande parte do aprendizado da criança ocorre pelas interações infantis no ambiente, que determina amplamente o que a criança internaliza. Trouxe a citação, na verdade, a referência ao Vygotsky, técnica de intertextualidade, paródia, paráfrase ou citação. Neste caso, a pessoa usou a técnica da paráfrase. Foi lá, leu o Vygotsky, interpretou, manteve o sentido original, mas escreveu com as próprias palavras. Vem elemento coesivo para fechar este parágrafo. Nesse sentido, ler histórias para as crianças é uma forma de ampliar o conhecimento das mesmas. Desenvolvimento cognitivo, aspectos cognitivos, conhecimento. São todas palavras do mesmo campo lexical, contribuindo para a facilidade de interagir socialmente e no desenvolvimento psicológico. Ponto, parágrafo. Olha que maravilha. Vamos voltar lá na introdução. Desta vez, a pessoa, no segundo parágrafo, vai falar sobre resolução de conflitos. Quanto ou como a contação de histórias para crianças, por parte das suas famílias, é importante para que essas crianças aprendam a resolver conflitos. Vamos ver se a pessoa fez o que prometeu. Somado a isso, a contação de histórias viabiliza outras espécies de conversações e de interações da criança com si própria. Ponto em seguida, primeiro período. Diversos estudos na área da psicopedagogia, olha aqui a referência, são estudos de psicopedagogia, versam sobre a capacidade que as crianças possuem de interiorizar as histórias, transformando-as em suas propriedades a partir do momento em que se identificam com o personagem para lidar com algum problema. Lidar com algum problema é resolução de conflitos de ordem emocional que esteja causando, conflitos internos. Olha a promessa da pessoa sendo cumprida. Olha o compromisso que a pessoa estabeleceu com a gente lá na tese sendo cumprido. Isso é respeito ao leitor. Isso é respeito à leitora. Mais um período, olha aqui o ponto em seguida, elemento coesivo que vai fechar este parágrafo de desenvolvimento. Desse modo, é evidente a participação de histórias na construção da capacidade de autoidentificação da criança, de conhecimento próprio para resolver os conflitos consigo mesma ou os conflitos com outras pessoas. Fantástico. Aquilo que foi prometido na tese, devidamente trabalhado no desenvolvimento. Antes de eu avançar para a última parte da nossa aula e do texto, eu queria te mostrar a quantidade de linhas. Porque a pergunta que mais se faz, aliás, a segunda pergunta que mais se faz, a primeira é: qual é o tema do Enem? Qual é a tua aposta para o Enem deste ano? Essa é a pergunta que nós professores mais ouvimos. A segunda é: quantas linhas por parágrafo? Quem dera o Enem trouxesse uma tabela, introdução de tantas a tantas, desenvolvimento. Não faz, minha gente. E se não faz, a única coisa que eu, professora, posso fazer é te aconselhar. É traçar uma estratégia, mas te amordaçar, te tornar refém da quantidade de linhas, não dá. Eu preciso fazer perguntas que são básicas. Ela tem a ver, primeira pergunta, existe proposta de intervenção? Porque se não existir,
A competência que avalia a proposta de intervenção é de número 5, é 0 nessa competência. Essa proposta de intervenção tem a ver com o tema? É a segunda pergunta que eu faço. Essa proposta de intervenção tem a ver com o que foi discutido no texto? Essa proposta de intervenção resolve pelo menos um dos problemas abordados no desenvolvimento? Quer dizer, são perguntas rasteiras só para que a proposta de intervenção possa ser avaliada. Se a resposta for sim para todas as perguntas anteriores, agora eu vou catar os elementos e identificar os elementos dessa proposta, que são 5, tá? Vou marcando aqui. É imprescindível, portanto, que o Ministério da Educação, olha aqui o agente, primeiro elemento, então vou marcar bem aqui, são 5, tá? Mostre a importância da literacia familiar. A ação, o que vai ser feito, segundo elemento. Através de comerciais e reforços de programas que versem sobre os benefícios dessa prática. Eu tenho o terceiro elemento, que é o modo de fazer. Agora vem o detalhamento do modo, tais como desenvolvimento cognitivo, aquietamento de conflitos internos, etc. Detalhamento é o quarto elemento. A fim de, finalidade é o quinto elemento. A fim de que as famílias, como responsáveis pelo aprendizado da criança, valorizem e reconheçam que contar histórias é importante para o desenvolvimento infantil. Então, eu tenho o agente, a ação, o modo, o detalhamento do modo e a finalidade. São 5 elementos, cada elemento vale 40 pontos, portanto, a nota desta redação na competência 5, 200 pontos, check. É muito trabalho, mas vale a pena. É muito boa essa redação. Como eu falei a vocês, nós não analisamos competência 1, que é a norma culta, norma padrão da língua portuguesa. Nós não avaliamos a competência 4. Fizemos alguns comentários sobre a competência 4, que é a coesão textual. Porém, o nosso enfoque foi sobre as competências 2, 3 e 5. E aí? Dá para fazer? Dá para fazer? A resposta é: dá para fazer melhor. Perseverança hoje e sempre, minha gente. Fica ligada, fica ligado, porque ainda esta semana eu vou deixar um outro vídeo no canal sobre o mesmo tema para exemplificar tangenciamento, fuga parcial. É imperdível. Te espero.